Nossa meditação nesta noite será sobre um tema, um assunto da Bíblia, uma doutrina das mais importantes para os cristãos, para a Igreja Luterana. Estou falando da doutrina do batismo. Faz algum tempo que não damos uma atenção especial para essa doutrina e eu entendi que aqui, como pastor que busca alimentar esta congregação com toda a palavra de Deus, de uma forma equilibrada, com todos os assuntos importantes da Bíblia, era hora de revisitarmos, de darmos uma atenção especial ao batismo. Esta semana eu estive conversando com um casal, o Eduardo e a Elide. O Eduardo é membro desta igreja, hoje eles estão morando em Singapura, estão retornando para o Rio de Janeiro e ao chegar no Rio de Janeiro, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é batizar o filhinho deles, o Martim, que será um novo irmãozinho aqui de nossa igreja, de nossa comunidade. O Martim nasceu nesse tempo que o Eduardo e a Elide estão vivendo em Singapura e nós então conversávamos sobre a importância do batismo, sobre o significado do batismo e trago então nesta noite uma meditação que vai neste ensejo, que de certa forma está inspirada também nesta alegria que a nossa comunidade tem de muito em breve, agora no mês de julho, receber aqui em seu meio mais um irmão na fé, via sacramento do santo batismo. É possível que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo nesta noite sejam batizados. E provavelmente vocês são batizados como oriundos da igreja luterana, da igreja católica, da igreja presbiteriana, desde a sua infância. Se esse foi o seu caso, em algum dia, em algum lugar, depois do seu nascimento, houve uma conversa na sua família e uma decisão foi tomada no seu lugar. Talvez foi uma decisão espiritual, baseada na fé dos pais que você tem. Talvez seus pais fizeram mais para cumprir um ritual da igreja ou uma tradição familiar. O fato foi que você foi levado para uma igreja e recebeu esse sacramento. Você conhece a história do seu batismo? Os detalhes? Às vezes vale a pena conhecer, porque a gente acaba descobrindo coisas bem significativas. Eu, por exemplo, descobri, conversando com meus pais, que eles colocaram meu avô materno, vô Fredão, que ontem fez 84 anos, e eu aqui também homenageio ele com este devocional. Meus pais colocaram meu avô materno como um dos padrinhos. Muito porque este avô sempre quis ter um filho homem. Teve 2 filhas mulheres. E ele estava esperando com muita expectativa a chegada do primeiro neto. E meus pais quiseram, de certa forma, agradecer a ele pelo seu carinho, pelo seu apoio e também agradá-lo de uma forma especial, convidando junto com a minha avó para serem testemunhas do acontecimento. E a história de vocês? Talvez outras crianças foram batizadas no mesmo dia, no mesmo culto. Seria legal saber por onde estas pessoas estão hoje em dia. Ou então, como foi a escolha dos padrinhos de vocês? Qual foi a igreja, cidade, qual foi o pastor? Certamente, meus amados, foi um dia especial, cheio de expectativa, foi um dia feliz para a tua família. Teus pais, teus irmãos, teus avós celebraram, talvez fizeram uma oração agradecendo a Deus por poderem estar presentes naquele momento. Teus padrinhos orgulhosos por ter sido escolhidos com todo carinho pelos seus pais para esta tão importante tarefa. Batismo, gente, é isso.
Batismo é um dia muito bonito, é um dia de escrever a história. É sim um dia também para juntar família, para juntar os amigos, é um dia para se fazer um registro, um álbum, um vídeo, uma festa. Mas também é muito mais. É algo do passado que afeta o presente e o futuro. Nós, luteranos, aprendemos que, na verdade, nem deveríamos falar no passado, fui batizado, mas no presente, eu sou batizado. Porque o batismo segue funcionando e segue trabalhando para a gente ainda hoje. O batismo é algo que aconteceu no passado, mas vale para sempre. O batismo é o grande dia da vida de uma família cristã. Porque o batismo afeta tudo. O batismo transforma tudo. Ele é mais que um evento ou um fato. O batismo muda quem você é. Você chega no dia do teu batismo com nada mais do que uma conta para pagar. Uma conta que te levaria à condenação eterna. E sai da igreja com tudo pago e a eternidade na tua frente. Você chega nu e sai vestido com a justiça perfeita de Cristo. Você chega como órfão e sai como um filho de Deus e com muitos irmãos e irmãs na fé. Você chega debaixo do domínio de Satanás e sai um príncipe herdeiro do reino dos céus. Batismo não é um detalhe na vida. É uma nova identidade, é um novo nascimento que não murcha, que não perde a validade, que não evapora. O batismo não é metáfora, o batismo não é teatro, o batismo é um gesto visível e um gesto concreto de Deus por nós e em nós. Eu quero destacar nesta mensagem 3 realidades, 3 coisas que o batismo faz na gente. Não esgota todas as bênçãos que nós recebemos do batismo. O batismo é um mistério tão rico que a gente sempre pode tirar, aprender algo mais dele. Eu vou destacar 3 realidades somente, que já fazem do batismo algo extremamente poderoso e relevante para você, para a tua fé, todos os dias da tua vida. A primeira coisa, no batismo, Deus nos faz seus novamente. É normal a gente pensar que quando alguém nasce, aquela pessoinha tão preciosa, tão esperada, que ela é uma criaturinha inocente, que só faz coisa boa, perfeitamente ligada com Deus e que automaticamente conta com todos os direitos e mimos possíveis da parte de Deus. Romanticamente chegamos a chamar aquela criança de anjinho, como se tivesse um elo privilegiado e mais elevado com o Criador. Essa é uma crença popular, que quando nós viemos ao mundo, que aquele nascimento automaticamente faz de nós um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando nós nascemos, somos, para ser mais exatos, criaturas de Deus, não filhos. A Bíblia diz que quando os primeiros seres humanos se rebelaram contra Deus, Adão e Eva, eles jogaram fora o vínculo perfeito que tinham, esta relação filial que tinham com Deus. Jogaram na lata do lixo. Assim como a história do filho pródigo, a humanidade, nós incluídos, dissemos para Deus: me dá as minhas coisas e me deixa embora da tua casa. Não quero mais ser desta família. Não quero ter nada mais que ver contigo. Deus aceitou o nosso pedido, porque não queria que ficássemos com Ele por obrigação. E nós saímos de casa, cheios de si,
e quebramos a cara. Mas a Bíblia também diz, e é aqui que entra o batismo, que Deus não suportou a ideia de estar longe de nós. E do primeiro ao último livro das Escrituras, a história é a mesma. Deus atrás de nós, Deus vindo nos buscar. Ele não precisava, mas porque o seu amor por nós é tão grande, Deus não nos deixou na miséria, Deus não nos deixou no chiqueiro e nos deu uma nova chance de entrar na sua família e ser seus filhos novamente. E esse acesso de volta à casa do Pai é, na verdade, entregue a cada pessoa no dia do seu batismo. No batismo, a relação com Deus é restabelecida. Somos aceitos novamente, somos filhos novamente, somos seus novamente. A nossa identidade mais básica. Eu posso ser pastor desta igreja, eu posso ser esposo da Diane, eu posso ser pai da Nina e do Benjamin e da Sara, filho do Lídio e da Norma, mas antes, por baixo de tudo isso, eu sou seu, um filho amado de Deus. Isso foi feito possível, na verdade, muitos anos antes de nós sermos batizados. Não foi feito possível pelos nossos pais ou padrinhos ou pelo pastor, não foi nós que conseguimos. Não tínhamos esse poder. O batismo não é um pacto que a gente faz com Deus. Eu serei seu, eu me comprometo com o Senhor, como algumas igrejas pensam. Pelo contrário, no batismo existe um compromisso que Deus faz com a gente. A partir de hoje, você é meu. O batismo é uma obra divina, nós aprendemos no catecismo. Não é um banho que nós tomamos, é um banho que Deus nos dá. Todos os verbos, todas as passagens bíblicas que falam do batismo estão na voz passiva, justamente para marcar que é Deus quem realiza a obra e não a gente. E por isso, para quem não sabe, abrindo um rápido parêntese, na nossa igreja nós batizamos todo mundo, porque é Deus quem faz o milagre, não há pré-requisitos, todo mundo é bem-vindo. Nós batizamos, eu escutei uma vez de um pastor, crianças como se elas fossem adultos, e adultos como se elas fossem crianças. Um dos textos clássicos do batismo é o batismo de Jesus. Ali nós vemos, de certa forma, onde tudo começou e quem tornou o nosso batismo possível. Jesus está lá, na fila dos pecadores, aguardando ser batizado por João Batista. Mas Jesus não era um pecador. Ele não precisava ser batizado, tanto que o seu primo João lhe diz: o que você está fazendo aqui? Você não precisa disso, você é o Cordeiro de Deus, sou eu quem preciso ser batizado por ti. A relutância de João Batista é compreensível. Se o batismo era e é para o perdão dos pecados, como entender o batismo da única pessoa sem pecado da história? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Para fazer justiça, me batize, diz Jesus. Para fazer justiça é pagar a nossa conta, a conta do nosso pecado. Não está muito na moda falar de pecado. Eu até gostaria de deixar passar, dizer que essa doutrina está superada, que cada um pode fazer o que bem quiser e bem entender de sua vida, e até podem mesmo, mas no fim do jogo, cada um de nós vai responder pela maneira como nós vivemos a nossa vida. Quando chega a noite, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e por um instante temos a coragem de passar o dia limpo. As palavras que falamos, as ações que nós fizemos, os nossos pensamentos, as nossas omissões, as nossas intenções.
ali naquele momento em que conversamos com nossa consciência, se não mentirmos para nós mesmos, chegaremos à conclusão: fizemos besteira, falhamos, machucamos, ofendemos, desobedecemos. Não prestamos mesmo. No apagar das luzes há uma conta a ser paga. No nosso batismo, Deus, Jesus, anuncia: deixe-me pagar essa conta por vocês. Cristo, que não devia absolutamente nada, está lá na fila dos pecadores. Posteriormente, ele está lá na cruz, morrendo por cada um de nós. Foi isso que Jesus fez em sua vida inteira, se colocar em nosso lugar. Ele cumpriu a lei de Deus de uma maneira perfeita em nosso lugar, e ele morreu também para dar-nos o perdão dos nossos pecados. E aí tem um detalhe no final daquela história de Jesus sendo batizado muito significativo. Quando João terminou de batizar a Jesus no Rio Jordão, Deus no céu não aguentou e abriu uma fresta entre as nuvens e gritou lá de cima: este é o meu filho querido, este é o meu filho. E dá para dizer que porque nós agora estamos unidos com Cristo, é isso que acontece em cada batismo. Deus faz festa no céu. Deus celebra com Jesus e com o Espírito Santo e com todos os seus anjos. Deus envia um memorando para todo mundo que já está lá, comunicando que mais uma criatura foi feita filha. Que ele inscreveu o seu nome no livro da vida, no momento que a água é derramada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na nossa cabeça. Deus abre uma fresta entre as nuvens e grita para o mundo inteiro: essa é minha, esse é meu, minha filha, meu filho. Isso significa muito para a gente. A gente que muitas vezes lida com questões de baixa autoestima, questões de identidade, de não saber bem quem nós somos. Podemos lembrar do nosso batismo. Ali Deus nos deu uma identidade eterna, inalterável, definitiva. Eu não sei como é que chamam você aí fora, onde você vive. Qual é o apelido, qual é o nome, qual é o rótulo que puseram em você. Alguns de nós temos bons títulos, nem sempre é assim. Alguns de nós recebemos alcunhas não tão simpáticas. Eu não sei como é que você se conhece ou como você se define. Às vezes nós nos definimos de acordo ao nosso humor, a fase que nós estamos passando na vida, de acordo com o nosso êxito. Alguns chegam a pensar: bom, eu sou um tipo de atleta, eu sou um professor, eu sou um pai. Às vezes nós nos identificamos com ideias que nos são passadas por outros, pela cultura, pela mídia. Tudo isso, gente, é meramente circunstancial. Tudo isso é temporário. O que fica mesmo na nossa identidade é o que é eterno, é o que vem de Deus. O que importa mesmo, no final das contas, é o que Deus pensa de você. É o que Deus diz que você é. E Ele diz a cada um de vocês que foi batizado: você é meu filho, você é minha filha, eu amo você, eu sempre te amarei e você nunca perderá o meu amor. Seus erros podem fazer você reprovar em uma prova, seus erros podem te impedir de aprovar em um concurso, podem fazer você ser demitido, mas não fazem você perder a sua identidade de meu filho, minha filha. Suas burradas na vida, suas decisões estúpidas, seus fracassos podem até deixar marcas no teu coração, cicatrizes e etiquetas que outras pessoas não se esquecem, mas isso não tira de você a
a tua identidade divina e eterna. E mesmo que você se esqueça quem você é, algum dia de sua vida, porque perdeu a memória, porque está dentro de um Alzheimer, Deus te diz que por causa do teu batismo, Ele nunca vai se esquecer de quem você é, de quem Ele te fez na cruz de Cristo e no dia do teu batismo. Seu filho, sua filha, para sempre. Não dá para esquecer isso, gente. Isso a gente precisa guardar em nosso coração. Não dá para jogar fora uma identidade dessas, um amor desses. O batismo nos convida a viver como um filho amado de Deus, uma filha querida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cada dia de nossa vida. Um segundo destaque, uma realidade que nós recebemos no batismo, além da identidade, do perdão dos nossos pecados, a conta paga. Número 2, no batismo nós recebemos uma companhia inigualável. E aqui faz todo sentido que a gente fale de batismo alguns dias depois do grande dia do Pentecostes. No batismo Deus nos faz seus filhos, mas tem mais, Ele também nos dá um companheiro, um presente valioso, o Espírito Santo. Logo depois do Pentecostes, história que nós estudamos domingo, Pedro fez uma pregação. No final da pregação, algumas pessoas foram tocadas pelo que o Pedro ensinou, a verdade sobre Jesus Cristo. E estas pessoas perguntaram o que deveriam fazer para receber aquela bênção. E Pedro disse, Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, falamos antes, e receberão o dom do Espírito Santo. Isto é para vocês, isto é para os seus filhos. Essas palavras foram ditas pelo Pedro, e vocês já devem ter ouvido sobre o Pedro. Mas o Pedro que disse essas palavras, ele não é o mesmo Pedro que a gente normalmente se lembra. É que tem 2 Pedros no Novo Testamento. São a mesma pessoa. Eles são muito parecidos, mas eles têm uma diferença. Nós temos o primeiro, que é um Pedro pescador, galileu. Ele é discípulo de Jesus, ele tem personalidade forte, ele é corajoso, ele é crente. Ele é um líder. E faz muita bobagem. O segundo também é pescador, também é galileu, também tem personalidade forte, também é corajoso, também é crente, também é um líder, também mete os pés pelas mãos de vez em quando. Mas neste segundo Pedro, tem algo a mais. Na verdade, não é algo a mais. Tem alguém a mais junto com ele. Um companheiro que lhe foi dado no dia do Pentecostes. A ele, ao João, ao Tiago, a Madalena, a Maria e a todos os discípulos de Jesus. O Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos, eu não vou deixar vocês sozinhos, desprotegidos, abandonados, eu enviarei o Espírito Santo. Tudo o que eu fiz com vocês, Ele continuará fazendo em meu lugar. O Espírito Santo continuará o meu trabalho. Ele será o meu representante dentro de vocês. Ou seja, para que fique bem claro, de acordo à doutrina cristã, o Espírito Santo não é meramente um entusiasmo, um calafrio, uma energia, uma força dentro da gente. Ele é uma pessoa. Ele determina itinerários, ele concede habilidades, ele escolhe líderes, ele nos une como povo de Deus, ele ensina, ele guia, ele consola, ele fortalece, ele empodera, ele nos faz companhia. E não é a companhia de um hóspede eventual. O Espírito Santo de Deus
é um residente 24 horas por dia, 7 dias por semana no coração de cada filho e cada filha de Deus. Ele não é um amigo que nos deixa para trás quando nós estamos de mau humor. Ele não sai de perto de nós quando caímos, quando falta fé. Nestas horas, na verdade, diz a Bíblia, quando nós estamos fracos, quando nós estamos mais vulneráveis, é quando o Espírito Santo mais age dentro de nós. Na Bíblia diz que quando nós não conseguimos nem orar a Deus, Ele ora por nós. O Espírito Santo está disponível para vocês e para as suas famílias, disse o Pedro. E o jeito de recebê-lo é sendo batizado. E por que nós precisaríamos dele? Você pode perguntar. Algumas razões. Primeiro, porque nós nos sentimos sós. Não nos sentimos? Quando encontramos a casa vazia, quando não temos um ombro para chorar, quando ninguém pode nos substituir naquela responsabilidade. Às vezes nós estamos rodeados de pessoas e ainda assim nos sentimos sozinhos. Às vezes nos sentimos sozinhos quando alguém vai embora. No batismo, Deus nos deu uma presença que nunca nos descarta, que nunca vai embora. Precisamos do Espírito Santo porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Pensamos que sabemos, pensamos que temos as soluções todas dentro de nós. Somos ensinados pela cultura da autoajuda que todas as respostas para nossos dilemas estão dentro de nós. É só saber acessar este poder íntimo, interno e incorporado dentro de você. O problema é que essa ideia tem nos deixado muito mais deprimidos, decepcionados e cansados, porque nós nunca conseguimos 100% satisfatoriamente acessar essa suposta força interior que existe dentro de nós. Irmãos, irmãs, no fundo, a autoajuda não funciona. Precisamos, como disse o pastor Christian Hoffmann uma vez, precisamos da autoajuda. E Deus enviou essa autoajuda com L, autoajuda, para cada um de nós. Foi o Espírito Santo. E ele nos foi dado no dia do nosso batismo. Ele está aí dentro de você. Peça ajuda a Ele. Te sintonize com Ele. E você pode confiar. Precisamos do Espírito Santo também porque temos um inimigo que batalha contra nós. E aqui a maneira como Lutero fala do seu batismo nos ajuda muito. Quando Lutero experimentava a solidão, o desespero, o desânimo, quando Lutero não sabia o que fazer, e quando Lutero era rodeado por Satanás, com as suas mentiras, com as suas ciladas, o que Lutero fazia? Lutero gritava para o diabo: cai fora, perdeu, a casa caiu para ti, eu sou batizado. É verdade, gente. Conta-se que Lutero de vez em quando era ouvido em casa, no seu quarto, no seu escritório, aos berros, dizendo: eu sou batizado, enxotando Satanás de perto de si, agarrado no seu batismo. Porque gritar eu sou batizado, informar Satanás e informar a si próprio, relembrar esta verdade, é na verdade renunciar novamente o diabo e todas as suas promessas vazias. Gritar eu sou batizado, para ele, é dizer: eu estou com Cristo, com o Espírito Santo. Eu fui conectado com Jesus com um nó que ninguém pode desatar. E por isso nós também podemos seguir este exemplo de Lutero. Talvez não gritar, mas pelo menos sussurrar: eu sou batizado. Chispa Satanás quando medos e ansiedades, e solidão, e vazios, e fossas, e asco de si mesmo tentem te dizer
o quanto você vale e quem você é. Sei que isso soa um pouco estranho, loucura, mas faça. Quando se sentir tentado a cair numa armadilha de Satanás, fale para si mesmo de vez em quando: eu sou batizado, eu sou um filho, filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo comigo. Vale muito a pena ser batizado e ter esta companhia do Espírito Santo. Por último, gente, eu vou destacar uma terceira realidade que agora nos leva para a vida, que é a terceira realidade. No batismo ganhamos uma razão maior para viver. No batismo, Deus, além de nos dar uma identidade, o Espírito Santo, Ele também me dá uma razão, uma causa, um propósito, uma missão, a mais sublime de todas para a minha vida. Romanos 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, sublinhe isso, vivamos uma vida nova. Andemos em novidade de vida. Que vida nova é essa, gente? Que missão é essa? Basicamente, a ideia é a seguinte: tudo que eu recebi no meu batismo, eu não recebi só para mim, eu recebi para fluir de mim para os outros. A misericórdia e a graça de Jesus, o poder do Espírito Santo estão presentes na minha vida, os frutos do Espírito, para que de mim cheguem ao meu próximo, para eu dar para alguém. Lembre da água com que você foi lavado, não como um amuleto, não é? Como água supostamente benta, não é? Mas lembre dessa água como um rio de água viva, uma água que te garante perdão e que a partir de você agora flui para as pessoas ao teu redor. Esta é uma água que também está aí na tua vida para que você seja um representante de Cristo e lave a sujeira dos outros. Quem te machucou, quem te decepcionou, quem te traiu, quem quebrou teu coração, lave estas pessoas com a água do batismo, perdoe o erro deles. Usa esta água também para lavar a janela do mundo das pessoas que não conhecem a Cristo. Imagine que o mundo destas pessoas que não conhecem a Cristo ou que estão afastadas de Jesus, certamente tem essas pessoas na tua vida. É como um grande quarto escuro, onde as pessoas sem Cristo vivem. É escuro, é úmido, as janelas estão embaçadas, talvez cheias de fuligem, nenhuma luz se infiltra. O nascer do sol, o pôr do sol não são visíveis. Não há beleza, não há flores, não há pássaros para se ver, para se ouvir. No nosso batismo, as nossas janelas do nosso mundo foram limpas. Os nossos mundos foram iluminados. O que embaçava foi retirado. Nós já sabemos que há um mundo novo. O Espírito Santo é o primeiro fruto, é a primícia desse mundo novo. Um mundo que ainda vai ser concretizado, mas já foi inaugurado e nós já vivemos de certa forma como cidadãos deste mundo. Nós já podemos sentir o gosto do céu, o cheiro do vinho, da Santa Ceia em nossos narizes, o gosto do pão em nossas línguas. Isso tudo já antecipa a beleza, as dádivas do reino de Deus. Nossa missão agora é sair e lavar as janelas dos outros, expor os nossos amigos, expor os nossos familiares para a beleza e a realidade de Jesus. Remover a imundícia que esconde e atrapalha as pessoas de enxergarem Jesus.
e seu reino. Como é que a gente faz isso, pastor? Bom, a gente pode, quem sabe, começar perguntando se nesse novo céus e nova terra, no mundo que está para chegar, não existe ódio, não existe preconceito, não existe racismo, não existe conflito. Como é que nós hoje, batizados, podemos ser instrumentos de reconciliação, de paz, para o nosso próximo, que é diferente da gente, que tem uma cor, uma etnia, uma cultura diferente? Como é que nós podemos passar por cima das diferenças sociais, ideológicas, religiosas, e experimentar aquilo que já é uma realidade desde o nosso batismo? Já não existe mais judeu, nem grego, nem isso, nem aquilo, porque nós somos um no Senhor. E se nesse mundo que está para chegar, mas nós já estamos experimentando ele desde o batismo, ninguém está em pedaços por causa de relacionamentos superficiais, o ser humano está inteiro novamente, como Deus o criou no jardim. Nenhuma doença, nenhum vício, nenhuma fraqueza, nenhuma dor, nenhuma lágrima. O que nós podemos fazer hoje para já trazer algum tipo de antecipação, sinal deste alívio, desta esperança para um amigo, para uma amiga que está sofrendo? E se no mundo que está para chegar, ninguém mais vai adorar seus corpos, suas contas bancárias, suas imagens, suas carreiras, seus diplomas, seus ídolos, mas todos neste mundo se ajoelharão diante do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Como é que nós hoje, com nossas palavras e gestos, podemos dar o exemplo para os outros que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que viver já hoje, reconhecendo como único e suficiente Salvador, o Rei e Senhor de nossas vidas, a Jesus Cristo. Há gente sofrendo à nossa volta, que precisa saber que esse mundo não é tudo o que existe, que esse mundo é cruel, que o pecado rebentou com tudo, que tragédias vão acontecer, que problemas vão acontecer, mas existe uma outra realidade, um futuro que já começou a partir da obra de Cristo. Viver o nosso batismo é usar da nossa capacidade de já experimentar as bênçãos de Deus, de já viver nesta esperança de vida eterna, mudando as realidades hoje, interferindo com sinais, ainda que imperfeitos, da graça e do amor de Deus na vida das pessoas. Quer missão mais nobre do que essa? Quer vocação mais sublime do que esta? Irmãos e irmãs, desfrutem da vida de vocês, da vida batismal de vocês. Vivam esta vida, este batismo. Não deixe o teu batismo num álbum de fotografias. Tire o pó desse certificado. Tire esse batismo do banco da igreja. Teu batismo é para o teu dia a dia e para todos os dias da tua vida. Perdão, Espírito Santo, vida nova, identidade, presença, missão. Cristo para você, Cristo, o Espírito em você, para o mundo. Amém.